Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade. Hoje estou aqui com o meu grande parceiro aqui, Gleidson Alves. Se apresente aí, Gleidson. Fala galera, tudo bem? Gleidson Alves por aqui, pronto para mais um episódio. Hoje um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo, né? Depois de um período todo trash, hoje a gente vai pegar um pouquinho mais leve. Enfim, aí a gente vai falar, né, sobre discos ao vivo, né? Nossos discos ao vivo favoritos. Vale lembrar, gente, que alguns deles são considerados melhores, mas também uma coisa, não vem com essa coisa de, faltou esse. Pera lá, tá? Se querem fazer as suas listas, pode fazer de boa, que é legal. A respeita a lista dos outros também, tá? Não quer dizer que o álbum tá fora, que ele é ruim. Entendeu? Se a gente fosse fazer lista de todos, ia passar o resto da vida falando aqui. Tem muita coisa. Ia durar 3 dias esse episódio, ser para um ano, entendeu? Então, vamos falar um pouco do nosso top 5, né? O Gleison tem o seu top 5 e eu também tenho. E aí a gente vai falando, né? Conforme a gente for passando aí. E antes de mais nada, né? Se inscreve nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações. Também dá o like, compartilhar para todos os seus amigos e também segue o Instagram do canal e também quem quiser entrar no grupo de WhatsApp para ouvintes, né? Entra lá, com todo devido respeito, claro, né? Para não causar confusão lá. Enfim. E também segue o podcast nas plataformas de streaming, caso você não tenha tempo de ver esses rostinhos bonitos, aí você tem tempo para ouvir, fazendo várias atividades aí por aí, ouvindo esse podcast. Enfim. Então, vamos começar já com o nosso top 5 aqui, né? Depois dessa produção aqui. Vamos lá, fala o seu quinto lugar. Aí. Então vamos lá, né? Assim, quero deixar bem claro, né? Sem querer criar polêmica, eu fiz um top 5 não necessariamente que seja do melhor pro pior, ou do pior, assim, são 5 discos que eu gosto bastante, e que eu tenho algum tipo de história com eles, e aí eu meio que elenquei para a gente poder conversar e poder trazer um pouquinho, né? Então, assim, o 5, né, o quinto disco, já que a gente vai começar de baixo para cima, eu trouxe o Exit Stage Left do Rush, né, que é o segundo disco ao vivo deles, que foi gravado durante a turnê do Moving Pictures, que é um disco excelente, assim, com vários clássicos da banda, e que tem a música que foi por onde eu conheci o Rush, que é Closer to the Heart. E aí, Jorge? Sim, esse disco é perfeito, a capa desse disco é muito boa, que faz uma referência às capas antigas ali, né, as capas anteriores, enfim, que acho que é um disco, acho que é o melhor disco ao vivo deles, né, junto com... Não, o Rush ao vivo é foda, né? Então você pega já o show do Maracanã é aquela coisa, né, cara? Aquele show. São os clássicos conhecidos, né? Você tem o Rush in Rio, né? Que é o ao vivo gravado aqui no Brasil, que todo mundo fala. E, assim, o Rush, em questão de discos ao vivo, eles conseguem fazer coisas muito, muito boas, né? Ainda mais com um power trio desse, né? Gary Lee, Alex Lifeson e o grande Neil Peart na bateria. Então aí já... Acho que talvez seja uma das melhores que realmente se davam muito bem ao vivo. E de progressivo, nesse caso, acho que era das melhores mesmo que conseguiam se dar bem. Pena que na banda acabou, né? Com o lance na questão do Neil Peart, né? Não me vem com esse negócio de Mike Portnoy no Rush, isso aí não existe. Isso aí é crime, tá? Entendeu? Não vem fazer que nem o Pantera, por exemplo. Agora, por favor, se for tributo, aceito de boa. Mas se for a banda... Não. Aí não dá, não. Eu vou mandar um beijo pra Chris Piskor, do Rock na Mesa, porque ela usou um termo que que casa com a minha relação com o Rush. Eu sou um convertido ao Rush. Quando eu conheci a banda, não gostei. Eu achava estranho o som, a voz do Gary Lee e tudo mais. Tanto que eu cheguei a ganhar o Retrospective,
E eu dei ele de presente porque eu não gostei do disco. Sério. E anos depois, ouvindo um pouquinho mais, eu comecei a gostar. Apesar que, assim, o meu primeiro contato foi com Moving Pictures, que um amigo meu tinha, mas mesmo assim nunca dei muita moral. Depois eu tive o Retrospective, não curti, dei ele de presente. Anos depois comecei a gostar da banda e aí eu tive que recuperar ele. Então eu tive que ir atrás e foi onde eu comecei a fazer a minha coleção de discos do Rush. Hoje eu curto pra caramba. Eu adoro. Eu conheci o Rush foi no... Cara, acho que já tinha sido pouco depois do Neil Peart ter falecido, só que eu conheci o primeiro que eu ouvi foi o primeiro disco deles, 74. E aí depois eu fui ouvindo todo o resto, ali me apaixonei de cara. Só que eu nunca me incomodei, pra falar a verdade, com a voz do Geddy Lee, né? Por exemplo, né? Que muita gente se incomoda com a voz dele, né? Não acho que é uma voz que me irrita, acho que é uma boa voz ali, entendeu? Então... E que é uma voz que é característica do Rush, né? Também, eu acho que Sim, daria. é a assinatura do Rush, né? Você sabe que é Rush, entre outras coisas, por causa da voz do Geddy Lee, que é única, né? Exatamente. E então, você trouxe o que pra gente aí? Então, agora o quinto lugar vai ser um disco assim que ele não é, acho que não é tão falado assim. Eu acho que ele merecia ser melhor lembrado. É o disco Tokyo Tapes dos Scorpions. Esse é o último disco da fase dos anos 70, né? Porque acontece que esse disco ele é da época que o Scorpion tinha lançado o disco Tank by Force, que é o último com o guitarrista Olin John Roth, né? E aí, né, tem esse grande disco gravado no Japão, né? Que é basicamente uma coletânea, né? Dessa fase aí dos anos 70, né? Dos Scorpions, né? Que é foda que... Disco questão que é quase a formação clássica dos Scorpions, que a gente conhece, né? Só não tem o Marcia Jeffs, né? Que entraria depois desse disco, né? Mas que tem toda uma polêmica desse Tokyo Tapes que diz que eles perderam uma das gravações, né? Porque foram 2 noites, se não me engano. E uma das noites eles perderam e era que o Billy John Roth tinha mais gostado, curiosamente. Mas acabou saindo esse disco foda aí, que pra mim é um dos melhores, na minha opinião. Pena que ele não tem vídeo, né? Diferentemente daquele que veio seguinte, né, que é o World Wildlife, que é de 85, já naquela fase Love Sting, Rock in Rio, enfim, que tem sua imagem, já o Tokyo Tapes não tem isso, mas pra mim é o melhor dos Scorpions ao vivo, e também porque os Scorpions lançou cada disco que eu não curto ao vivo, aí, né, complica, né. Aí não é um descasso, né, você pega o Scorpions numa fase inicial diferente, né? Depois ele acaba ficando muito mais comercial, mais baladinha, né? Que foi como eles acabaram estourando mais no Brasil dessa forma. E aqui você tem um Scorpions mais cru e os fãs lá de trás traz aquilo que a galera gosta mesmo, né? Som da guitarra com mais, vamos dizer assim, mais nervoso, né? Exato. E além do guitarrista que era influenciado diretamente pelo Hendrix ainda, o Willie John Roth deixa muito claro. Mas então, Gleice, fala aí do seu quarto lugar aí, agora. Bom, em quarto lugar, eu trouxe um clássico do Pink Floyd, Pulse. Turnê do Division Bell, onde eles tocam o Dark Side of the Moon na íntegra. E, cara, é um puta showzaço. Assim, a banda já não tava mais com a formação clássica, né? O Roger Waters já tinha saído, mas é uma banda mais completa, com mais músicos de apoio, né? Já no formato em que o Pink Floyd levaria por muito tempo e que hoje o Dave Gilmour mantém nos shows solos dele, com grandes arranjos. E para mim, assim, com o Rick Wright tocando e cantando uma barbaridade, assim, destrói. Eu acho que falar do Dave Gilmour é chover no molhado. Então, para mim, o destaque aqui, como aquele que ninguém vê, mas que acrescenta muito, é o Rick Wright ali fazendo a parte dele.
Esse disco questão até tem a edição, né, que ele fica piscando, né? Esse pá até hoje pisca, esse pá, né? Eu confesso que eu nunca vi uma versão que o LEDzinho lá ainda esteja funcionando. Normalmente, todas as versões que eu vi, ou de pessoas que têm, já não funciona mais. Eu tenho, inclusive, o meu, eu já comprei já de segunda mão também, já não funcionava mais. Mas cara, sim, um espetáculo. Ainda mais uma fase, né, do Division Bell, né, que é o... Vamos falar que é o último mesmo do Pink Floyd, né, porque teve aquele instrumental póstumo que nem vale citar, né, que acho que... Ali foi para tentar resgatar alguma coisa, mostrar que ficou, né, aquele saudosismo do revival que virou moda aí anos 2000, né, mas ali Division Bell, que alguns torcem o nariz, mas que eu também acho um puta disco do Pink Floyd. Tem músicas ali que são arrasadoras. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Talvez esteja no meu top 3 esse pá da banda, na minha opinião. Eu aqui numa menção, falando em Pink Floyd, curto muito também o Live at Pompeii, né, que aí é uma outra viagem da banda, é uma outra pegada, mas que para quem não conhece vale a pena, quem curte Pink Floyd, vale a pena procurar. Sim. O que eu também recomendaria é aquele Delicate Sound of Thunder, sabe? Que é o que tem o cara lá com as lâmpadas. Acho esse disco fantástico também. Muito bom. Esse aí eu acho muito bom, né? Mas... Agora eu vou falar do meu quarto disco, que é um disco polêmico, né? Para algumas pessoas, né? Que tá aqui atrás de mim, né? Life Evil do Black Sabbath. Que é o primeiro disco ao vivo da banda, né? Que eles lançaram, né? Já na fase Dio, né? Não... O Ozzy já tava na sua carreira solo, né? Enfim. Que, curiosidade, Live Evil tem esse nome porque Evil é basicamente live ao contrário. Ou seja, Live Evil porque live seria evil ao contrário, então fizeram uma certa referência ali. Então, eu acho a capa desse disco muito boa, que faz referência às músicas, né? Tem War Pigs, Iron Man, entendeu? Então, acho que combina muito o que é o disco, na minha opinião, uma das capas mais bonitas. E eu gosto do Dio cantando as músicas do Ozzy. Pra muita gente torce o nariz, mas eu gosto de... Porque pelo menos é outra interpretação, né? Você vê outro tipo de versão, não é? Porque também, né? Querendo ou não, né? Dio tem um tipo de vocal muito diferente que a do Ozzy, né? Então não daria como, né? Pra imitar. Então, na minha opinião, é um grande disco, na minha opinião. As músicas ali, a própria Black Sabbath, Iron Man, as músicas também da época do Dio também são fodas. Que foi um dos motivos, dizem que foi um dos motivos do Dio ter saído da banda, né? Porque diz que tem a história que o Tony Iommi abaixava a voz dele, aumentava a guitarra, o Dio de novo aumentava a voz e tal. O Dio nega isso, mas eu acredito que realmente tem um certo reflexo ali, eu acho, né? Dá pra dizer. Pouca coisa contra o Dio ele confirma, né? Tudo que era contra ele negava. Em relação a esse disco, eu vou dizer que o que eu mais gosto é a capa. Eu não sou tão fã do disco porque eu ainda sou mais Black Sabbath com o Ozzy Osbourne. Acho que o Dio trouxe algumas coisas diferentes ali, mudou a característica da banda com ele, né? É um outro nível de Black Sabbath. Não desmereço, acho que ele até interpreta realmente, como você falou, ele interpreta muito bem ao estilo dele, né? Ao estilo dele de cantar, mas não me empolga tanto quanto Black Sabbath com Ozzy Osbourne. Já eu que eu gosto um pouco mais de alguns discos ali mais do tipo de som, né? Nem pelo... Porque se a gente for falar que os 6 primeiros discos do Black Sabbath é chovendo molhado, né? Mas assim, eu acho que essa fase era muito boa mesmo e que também vale citar também, né? Só como recomendação também, tem aquele ao vivo da Reunião, né? Que tem umas 2 músicas que é legal. Eu acho bom. E também eu gosto também daquele ao vivo que é do Heaven and Hell,
que é da banda, né, Heaven and Hell, né, quando eles não podiam usar o nome Black Sabbath, que também... Que foi antes do primeiro disco, quer dizer, do único disco que eles lançaram, né, que é o Devil You Know, né, eu acho que... E foi lançado 2 ao vivo, né, um foi lançado nessa época desse disco aí, e um outro que é um pouco antes. Que acho que é do bom. Live at Walking, né, do festival lá. Ah, por aí, agora não lembro o nome, mas o anterior era meio que uma capa preta, prateada ali, pelo que me lembro. Que era muito bom. E assim, eu até acho melhor essa fase do Black Sabbath com o Dio no Heaven and Hell, na banda Heaven and Hell, né, essa segunda fase, do que no Live Evil. Eu acho que lá eles estão num conjunto melhor. As músicas do disco do Heaven and Hell eu gosto bastante. Eu até acho que elas são músicas muito boas. E talvez você tirar o nome Black Sabbath tira um pouco o peso de você ter que fazer uma coisa no estilo Black Sabbath. Não que não seja, é o mesmo estilo, é a mesma característica, mas ali eu acho que eles deixaram de lado a competição de quem manda dentro da banda para fazer um som mais alinhado. Exatamente. E agora fala do seu terceiro, então, Gleison, seu terceiro disco aí. Como terceiro disco, eu trouxe mais uma banda clássica, né? Que é o Queen, né? A grande rainha, com o primeiro disco ao vivo deles, que é o Live Queen, lá de 1979, né? Um disco gravado durante a turnê do álbum Jazz. Com uma curiosidade até, que assim, comparando os discos ao vivo do Queen, ele não me soa como o disco com melhor executado, onde as músicas estão melhor executadas. Mas eu gosto dele justamente por isso, por ser um disco que é praticamente o início da banda ainda, eles são mais naturais, aquela coisa mais com aquele vigor de quem está começando com vontade, e isso que eu acho legal nesse disco. E você, o que acha? Então, vai lembrar que tem Love of My Life, que é a versão que ficou definitiva, né? Que ficou realmente... Todo mundo lembra só dessa versão ao vivo, a versão Rock in Rio e por aí vai, né? Não a versão de estúdio do A Night at the Opera, né? Que vale lembrar, né? Pra quem quer assistir o episódio do A Night at the Opera com o grande Leandro Bola participando aí, né? Um abraço pra ele aí. Escutem que tá muito bom. Mas falando aqui desse disco, cara, foi pra mim o melhor disco ao vivo deles, e acho que ele finaliza bem, até porque você tem os primeiros discos ali, vem esse aí que é 79, que finaliza todo o ciclo do Queen nos anos 70, e aí quem quer ouvir, aí depois vai vir The Game, Kind of Magic, enfim, vai ser aquele disco, o Live Magic, ou o Wembley, né, que é de 86, né, que é fantástico também, mas eu acho que esse disco, pô, tem a versão de Spread Your Wings, que é a balada do News of the World. Nesse disco, cara, é de chorar, cara. Chorar essa versão. Puta que pariu, cara. Muito legal. Tem assim, é uma sequência de petardos, né? Você tem Tie Mother Down, você tem N músicas ali que, cara, acho que a única crítica que se faz e que teve, né, foi a questão que deram uma enxugada ali no Bohemian Rhapsody, né? Uma questão de tamanho do disco. Mas, assim, não desmerece em nada e brincando, assim, é até bom porque você consegue dar mais destaque para as outras músicas, né? Porque todo mundo associa Queen e Bohemian Rhapsody, mas tem muita coisa boa ali. Eu mesmo sou fãzaço de Don't Stop Me Now. Então, é uma música que ali ela tá bem crua, mas eu me divirto muito ouvindo. Sim, exato. Agora eu vou falar do meu terceiro aqui, né? Já indo pra porradaria mesmo agora, que é o grande disco do Motorhead, né? Que é o No Sleep Till Hammersmith. Mas esse disco, cara, fase que vai até o Ace of Spades, assim, né? Que já era o auge da banda, que pegou uma banda pesada e suja, chegar nas paradas. Então, assim,
não tenho o que dizer sobre esse disco. Esse aí é um disco perfeito mesmo. Então, do grande trio clássico ali, né? Do Percy Clarke e do Phil Animal Taylor, né? Além do eterno Lemmy, né? Então, pra mim, esse disco aí é perfeito. É o que tem a dizer. Cara, esse disco é uma sequência é um greatest hits, né? Tipo, eu não conheço Motorhead, quer conhecer? Cara, ouve esse disco, que esse disco vai te entregar tudo. Ele é cru, o Lemmy tá ali voando no vocal, a banda tá numa pegada junto ali que funciona muito bem. Foi um dos primeiros discos do Motorhead que eu comprei, justamente por esse greatest, né? Pô, melhor porta de entrada ali. Você tem, igual você falou, tem Ace of Space, tem Overkill, tem um monte de música da primeira fase da banda ali que cara, são músicas para você curtir e tomar cuidado para não quebrar o pescoço, porque o movimento é forte. Ou quebrar a casa toda, né? Também. Então, esse disco é fantástico mesmo. Mas agora vamos lá pro seu segundo disco, Gleison. Fala aí o seu segundo da lista aí. Então, você mencionou um tal de Jimi Hendrix. Ele não podia faltar nessa lista, né? Então eu trouxe o Band of Gypsys, que é um disco pós The Jimi Hendrix Experience, né? Depois que a banda ali já tinha se desfeito. Ele formou uma nova banda, continuou tocando e lançou esse disco em 1970. E uma curiosidade até que foi a única gravação ao vivo que ele autorizou antes da morte dele. E é um disco, cara, não tem muitas músicas, né? São poucas músicas ali, são 6 músicas, mas com uma execução espetacular. Você tem ali Machine Gun, que ele faz, ele viaja nos solos de guitarra, e assim, o Jimi Hendrix, ele é um virtuoso de guitarra, ele é um dos nossos deuses da guitarra, e o ponto forte dele nunca foi vocal, nunca foi cantar, mas ele consegue completar o que ele está tocando com a forma como ele canta, e aí você nem presta atenção se ele é bom ou não, se ele é um bom cantor ou não, porque é um conjunto que funciona muito bem, né? Ali ele tem, na formação, como eu falei, ele não estava mais com o Jimi Hendrix Experience, então ele estava com o Billy Cox no baixo e o Bud Miles na bateria, né? E claro, assim, eles fizeram algumas apresentações antes de gravar até, veio como um projeto paralelo, né? Tipo, o Jimi Hendrix Experience acabou, eu quero continuar tocando, criei aqui uma nova banda, e acabou dando super certo, e nós tivemos esse presente, né? Porque eu acredito quem não é fã do Hendrix, que conhece mesmo a história, provavelmente não conhece esse disco e vale a pena ir atrás dele. Exatamente. Eu diria... Não, o Hendrix tem disco pra caramba ao vivo, né? Pra recomendar, né? Então o Band of Gypsys lançaram muita coisa dele depois, né? Pra mim, com destaque, fica com aquele live Woodstock. Aquele disco, puta que pariu. Aquele disco é perfeito, cara. Aquele disco é um dos melhores discos mesmo ao vivo que eu faria. Mas, como ele é póstumo, né? Foi lançado bem anos depois, enfim. É realmente o Band of Gypsys, né? É um disco assim que... pena que, né, ele acabou falecendo cedo, né? Com 27, né? Mais um daqueles do Clube 27, né? Infelizmente, mas não tem o que dizer, né? Porque acho que foi uma olhada falar do Hendrix. Então, assim, esse disco aí, questão realmente. Por mais que ele não. Você tem, beleza, eu sei que tem os três do Experience, né? Mas, assim, finaliza bem essa fase de quando ele ainda estava vivo, por enquanto, né? Porque. Então, aí eu acho que. Eu incluiria os três ali, né? O Our Experience, o X-Bolt, Love e o Electric Related. Acho que aí, e mais esse disco aí, que realmente são discos obrigatórios do Hendrix, na minha opinião. Sim.
O que veio depois é muito bom também, mas assim, já é uma outra pegada, né? Uma outra situação, já não vem na mesma linha desses primeiros. Já que você falou do seu segundo, vou falar do meu segundo, que é um disco que, pra mim, é um dos discos obrigatórios ao vivo que todo fã de heavy metal deve ouvir na vida. Life After Death, do Iron Maiden. O que tem a dizer sobre esse disco, cara? É fase do Iron Maiden clássico, até o Power Slave, né? Por enquanto. Lançado em 85, né? Na época quando eles vieram pro Rock in Rio, né? Então, assim, é um disco perfeito. A capa é maravilhosa, que é eu diria que é a minha capa favorita do Iron Maiden, né? Essa aí, com o Ed saindo do túmulo ali, né? Eu acho perfeita aquela capa. E mais, né? Foi lançado em vídeo, né? Esse teve uma versão em vídeo, né? Também. E, cara, não tem o que dizer. Iron Maiden no auge criativo, assim, que duraria até o Seventh Son, né? Depois, né? Tem ótimos discos, claro, tem discos bons e outros nem tanto, mas assim, todo mundo concorda que até é que nem o Black Sabbath, até que essa fase não dá pra falar, esse disco é ruim, entendeu? Então essa é a questão. Apesar, eu não vou citar o nome do cara não, desse meu amigo aí não vou citar não, mas eu conheço certas opiniões polêmicas de um amigo meu sobre alguns discos do Iron nessa fase, mas não vou falar quais, senão não dá não, mas enfim, fala aí, Cleiton, o que tem a dizer sobre esse disco aí? Sobre esse disco, bom, primeiro, assim, a capa realmente ela é fantástica e é legal que ela brinca com o título, né? É a vida após a morte, né? Vida após a morte, você tem o Ed saindo do túmulo, então é uma coisa bem legal. Você pega a banda realmente num momento eu acredito que seja o auge, né? Eles estavam ali muito bem, ainda jovens, com fôlego, podendo dar tudo de si, muito bem entrosados, com uma escolha de repertório muito boa. E realmente, para quem é fã de heavy metal, é um prato cheio. Para quem é fã de Iron Maiden, é para se esbaldar realmente, né? E para quem não conhece, é uma boa porta de entrada também. Vale a pena começar por ali. As músicas, elas têm a característica do ao vivo, mas elas não soam tão diferentes ou não são menores do que as dos álbuns, né? Então é uma forma também de você conhecer a banda, que tem um repertório imenso, né? Não é só Fear of the Dark e Wasting Love, tem muito mais que isso por aí. Então, cara, vale a pena pegar, se debruçar em cima e pode ouvir em looping repetidas vezes, que não vai fazer mal para ninguém. Exatamente. Isso aí pode espantar aquelas pessoas chatas que vêm pra sua casa, bota esse disco ali que aí vai ser bom demais também. Então esse aí disco é perfeito mesmo, tem que dizer. Mas agora chegamos ao primeiro lugar. Então fala aí, Grace, então, seu primeiro lugar. Eu vou falar um primeiro lugar aqui, que não é exatamente um primeiro lugar, porque eu brinquei com o Jorge que eu meio que roubei a lista, né? Eram 5, eu coloquei 6, porque tem um primeiro lugar oculto aqui, que a gente vai falar depois. Mas, assim, antes de falar qual é o disco, eu vou falar a minha relação com ele. Foi o primeiro disco que eu peguei desse cara. Eu praticamente conhecia só uma música e eu fui muito por essa música, e foi um disco que eu, cara, ouvi muito quando eu comprei, porque eu acho esse disco, para mim, ele é sensacional, que é o Live at Budokan do Ozzy Osbourne. A gente falar do Ozzy nesse momento é complicado para todo fã de rock, né? Porque nós recém perdemos ele aí, então ainda é uma ferida no coração de todo mundo, né? E, assim, eu sei que muita gente vai dizer assim, mas esse nem é o melhor disco, não sei o quê, mas eu tenho uma relação emocional com ele, justamente por ter sido o primeiro disco do Ozzy que eu comprei,
primeiro que eu ouvi de cabo a rabo, tem uma versão animal de No More Tears, que é a minha música preferida. Eu lembro, assim, me recordo muito de achar estranho não entender e levar tempo para entender quando começa Crazy Train, ele gritando, all aboard, não sei o que, e aquela risada dele, ha, 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 e eu falei, cara, que isso? E é um disco assim com uma banda animal, o Zakk Wylde tocando muito. Aqui a gente tem o Trujillo do Metallica, que na época era o baixista da banda do Ozzy. Então, uma sequência de músicas também, mais um que eu posso dizer assim, é um greatest hits para quem quiser conhecer de repente o trabalho do Ozzy. E cara, é um prato cheio, assim, vale muito a pena. Tem em DVD também o show, para quem quiser assistir, ele jogando os baldes de água em todo mundo, que era a diversão dele durante os shows. Eu tive o prazer de assistir o Ozzy na turnê do Scream, e 2 vezes com o Black Sabbath, na turnê do 13 e na The End, que eles fizeram depois. E, cara, é um prato cheio. Assim, nem sei mais o que dizer além disso nesse momento. Realmente. É complicado, né? Realmente, né? Que estamos gravando já esse episódio uma semana depois, né? De a gente ter recebido o falecimento do Ozzy, né? Que, né? Mexeu com todo mundo, né? Não importa, né? Assim, até pessoas que não são até do heavy metal, até eu vejo isso, até pessoas que realmente, né? Ficaram até bem chocadas com isso depois da grande despedida dele, né, que nem tenho o que dizer, né, que como eu falei até no grupo, né, no grupo do Pod Discos até, com a galera no dia, que é o seguinte, aquele ali poderia ser o dia do rock, tem o que dizer, sabe, aquilo ali foi espetacular, mas, falando desse disco, cara, é foda, isso que eu quer dizer, quando eu ouvi esse disco, cara, pior que não parece que é só um guitarrista, cara, pra você ter ideia, sabe? Não parece que só tem um guitarrista tocando, sabe? De tão bom que o Zakk Wylde tava nessa época aí. Então, acho que, né, além do Trujillo, né? Que o Trujillo realmente ele tava na banda do Ozzy ainda, né? Depois, antes de ir pro Metallica, enfim, né? Inclusive, né, o Trujillo regravou até os 3 primeiros discos do Ozzy lá, quando eles relançaram. E a Cheryl fez uma sacanagem lá de relançar os 3 discos, regravando o baixo e a bateria, né? Que é o Trujillo e o Mark Borden, do Faith No More, né? E esse que era o baterista nesse disco também. No Budokan também é com ele. Que é a formação foda pra caramba, né? A cozinha é perfeita mesmo. Realmente é um prato cheio pra quem quer conhecer o Ozzy apenas, né? Não conhecer apenas no Black Sabbath, né? Aí escuta esse disco que eu escolhi alguns outros. Eu não vou escolher o Speak of the Devil, porque o Speak of the Devil, né? Tá aqui, né, comigo. Só tem música do Sabbath. Então, assim, aí complica, né, também, né? Só música do Sabbath, enfim. Mas ainda é bom. Mas também tem o Live and Sound, que é na época do No More Tours, né? No More Tours 1, né? Que do primeiro, né? Primeiro No More da Tours. Primeira, né? Da primeira tentativa, né, que ele tentou, né, e assim, é perfeito. Apesar do DVD ser um grande videoclipe, né, é que nem aquele lá do Kiss lá, o Confidential, sabe, que é tipo, tem vários shows, várias imagens de show com o álbum do Alive 3, é a mesma coisa que eles fizeram. Apesar do setlist excelente, que realmente tem, mas realmente o Live at Budokan pode até se considerar o melhor mesmo dessa. Se contar o DVD, que é foda também. Então agora eu posso falar do meu primeiro. Então, agora pra dar animada, agora que. Seu primeiro? Como assim, seu primeiro? O meu primeiro disco aqui, né? Dessa lista, né? Já que você chegou agora no seu. E também vamos falar junto, né? Porque... Tá bom, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem que fica? Quem que não poderia faltar nessa lista? Exatamente, porque uma coisa, hoje é a hora que o filho chora, a mãe não vê agora. Que Então, vamos fazer assim, eu vou falar a banda e vou te dar o prazer de dizer o disco. Exatamente. Claro que primeiro tinha que ficar quem? Kiss. E disco em questão, Alive.
Não tenho o que dizer sobre esse disco, que é um dos melhores, se não o melhor já feito, entendeu? Então, assim, cara, eu não tenho o que dizer, sabe? Justamente o que você não tinha nos 3 primeiros discos, que era o lance da produção, de não trazer toda a energia que a banda tinha ao vivo, tá tudo aí, entendeu? E além de que influenciou uma geração de discos ao vivo que vem depois, sabe? Então, vários guitarristas considerando o Ace como um grande herói deles, entendeu? Então aí tem todo esse lance. Sabe assim, é maravilhoso. Porque não sei se você sabe, Gleison, que você lembra da contracapa do Alive, que tem todas aquelas pessoas ali no público e tal? Sim, Sabe sim. quem tava nessa capa aí? Sabe quem tava nessa contracapa? O Chad Smith do Red Hot Chili Peppers. Ele tava nessa capa aí, nessa contracapa aí. Era um moleque, né? Era um moleque lá, é. feliz no meio da galera. Exatamente. Cara, assim, não foi o primeiro live que eu ouvi. O primeiro live que eu tive contato foi o 3. Mas é como você falou, assim, o primeiro live ele traz tudo aquilo que foi feito nos 3 primeiros álbuns, mas mostrando quem é o Kiss de verdade. Tudo que a gravadora pecou em produção nos primeiros discos, eles conseguiram trazer no live, tanto que a banda foi atrás do Ed Kramer justamente por ele ter esse toque de conseguir trazer o som, de fato, que a banda faz, né? O Kiss era uma banda que não vendia muitos discos, mas lotava shows, porque fazia todo um espetáculo. E com a live eles conseguiram trazer isso para dentro do disco, né? É um baita sucesso, um dos discos que vendeu pra caramba, é referência para muita gente, para muitas bandas, né? E aí eu tenho uma provocaçãozinha para fazer. Ele é um compilado dos 3 primeiros discos. E eu te pergunto, faltou alguma música? Cara, pensando em tudo agora, nenhuma. Nenhuma. Na minha opinião, nenhuma. Beleza, podia, apesar que daquele You Want the Best, Got the Best, tentaram falar, olha, o que a gente tem de sobra no Live 1. É mentira. Tudo mentira. Na verdade, é tudo regravado com um barulho de público ali no meio. Entendeu? Porque os caras botaram Room Service como uma grande abertura de um show. Cara, o Kiss não ia abrir um show com Room Service, cara. Nunca abriu na vida. Então, assim, já começa a mentira. Mas, enfim, acho que nenhuma faltou aí. Acho que todas ali estão boas ali. Deuce, que é a versão pra mim definitiva da música ali, essa versão ao vivo, na minha opinião. Sem contar Rock and Roll Night, né, que é carne de vaca, mas foi a que ficou mais conhecida, essa versão, né, com o solo de guitarra, né, que foi tocada até a sua turnê de despedida, né, seus filhos da mãe. Então, mas assim, não tem o que dizer. Talvez só uma que eu prefiro que é a original, tipo Rock Bottom, prefiro que é a original, que a introdução é mais curta, né, do que a no disco, né, no Dress to Kill, mas enfim, Let Me Go Rock and Roll nesse ao vivo, pelo Nossa, amor de Deus. animal, essa música é animal, ela, Coldin, Nothing to Lose, cara, tem muita música. Mano, tem o solo de bateria, que é na Nothing to Lose, se não me engano, que cara, mano, a Black Diamond é uma das versões definitivas da música, cara, na minha opinião. Essa é a do disco, na minha opinião, são as versões definitivas, porque é boa versão de Black Diamond. Eu amo o Eric Carr, eu gosto do Eric Singer, mas não sou muito fã deles não, cara, cantando Black Diamond. Pra mim a versão definitiva são as desses dois aí, na minha opinião. Tem que dizer isso. Cara, assim, vou falar mais o quê? Não tenho o que falar, né? O Kiss é a banda preferida, então tinha que estar em primeiro lugar. Como eu brinquei, né? Eu acabei roubando na lista porque eu coloquei 6 justamente porque eu tinha colocado o Kiss em primeiro e você também. Eu falei assim, bom, então eu vou colocar mais 5 aqui pra gente ter uma lista maior. E é justamente porque não tem como fugir.
o Kiss também tem outros discos ao vivo, assim como a maioria dessas bandas que a gente comentou tem outros discos ao vivo, mas o primeiro é o melhor. É especial, é diferente, é o que catapultou a banda para o que eles viriam fazer depois, foi o que abriu as portas para que eles pudessem depois fazer um Destroyer, né? E o que viria em seguida, senão talvez ali já tivesse morrido a possibilidade deles continuarem. E é uma banda que, sei lá, formou caráteres, né, como o pessoal gosta de dizer. Meu primeiro show do Kiss foi na turnê de comemoração dos 35 anos do Alive, por sinal, aí no Rio de Janeiro. Eu fui assistir o show lá na Praça da Apoteose. Passei o dia inteiro na fila esperando para ficar lá grudado no palco. Então, assim, cara, são boas lembranças. É um disco gostoso de ouvir, você nem sente ele passar, né? Você ouve de cabo a rabo e não sente o tempo passar. E assim, a gente conseguiu fazer uma lista de grandes bandas com grandes álbuns que, assim, vale a pena para qualquer um. Pega os 10 ali, 11 e ouça, que vai ser um festival se fosse um festival, seria um festival e tanto, hein? Exatamente. E agora menções honrosas, caso você tenha aí, Gleison. Eu tenho aqui minhas menções aqui, eu vou começar Fica aqui. À vontade, eu vou... Então, eu vou citar primeiramente o Slayer, Decade of Aggression, que é animal esse disco, na minha opinião, que é justamente da trilogia do clássica do Slayer. Comentamos recentemente dele, né, no episódio do Slayer. Exatamente, um episódio sobre Raining Blood, né, que realmente é um disco que, como falou o Marcel, né, se botar uma música, fazer um set do Decade of Aggression, não dá pra tirar nenhuma. Não dá. Enfim, nem se for pra colocar uma nova ali, nem dá pra colocar. Eu vou citar um que é do Wasp, que é o Live in the Raw, que é um disco bacana de ouvir. Também tem um ao vivo de um artista que eu amo demais, que deve ser citado nesse canal. Eu tô esperando quando que eu vou poder falar dele. David Bowie, com um ao vivo Glastonbury de 2000. Né? Glastonbury 2000, que é muito bom. Vou citar um outro que é do punk aqui, né? O Ramones It's Alive, né? Que muita gente fica nessa, ou é esse disco ou o Loco Live, né? Mas vou citar esse aí, que é foda. E para finalizar, esse DC Live at the River Plate, que é também muito bom. Que foi lançado em vídeo, né? Também. Então, isso que dá pra dizer. Isso aí são minhas menções. Cara, são excelentes menções. Eu vou colocar alguns aqui também. Vou colocar um primeiro que talvez alguns torçam o nariz, mas é um disco que eu gosto bastante, que é o SM do Metallica, que é um disco ao vivo, né? Foi o primeiro disco que eu ouvi de uma banda de rock com orquestra e eu achei totalmente diferente na época, mas algumas bandas já tinham feito. Eu vou, assim, Rolling Stones, acho que vale a pena comentar, né? Eu gosto muito do Got Live If You Want It, que é lá dos primórdios dos Rolling Stones, né? Aquela fase mais bluseira deles de início de carreira. Você falou no AC/DC, eu gosto muito do AC/DC Live, também é um clássico, né? Você comentou do Buenos Aires ali, mas o Live também é um disco que formou caráter de muita gente, né? E assim, cara, nessas horas vem um monte de banda na cabeça e é difícil assim a gente separar, né?
Putz, eu gosto disso, gosto daquilo, o que mais eu posso falar aqui? Eu acho que essas já valem menção. Dá pra fazer parte 2 por aí, né? Pode ser que tenha, né? Gente, tem chama, tem muito assunto. Pois é, exatamente. Mas então é isso, né? Já finalizamos nossas listas aqui, né? Agradeço quem ficou até o final e quem concorda, beleza. Quem discorda, faz aí também, então, a sua lista de 5 discos, né? Ao vivo aí, né? Falando aí um pouco qual que é os seus favoritos, enfim. Então, se inscreve nesse canal aí, ativar o sininho para receber as notificações e também dá o like, compartilhar com seus amigos e também seguir o canal, né, em plataformas de áudio, né, em streaming, como o Spotify, por exemplo, né. E também não esquece, no Spotify avalie de 1 a 5 estrelas, né, pelo menos quanto que a gente merece, né, para você. E também segue o Instagram do canal, que tá aí na descrição, e também o grupo de WhatsApp para ouvintes. Então vamos, se despede aí, Gleison, todo mundo aí, fala um pouco aí. Bom, só reforçando então, né, quem puder dar de 5 a 5 estrelas, como o Jorge disse, mas não, fiquem à vontade, a gente está aqui sempre em prol de trazer assunto e nem sempre vai agradar, mas ajuda a gente aí também a engajar um pouco mais, né. Para quem acha que, mas eles só falaram de banda gringa, não falaram nada de nacional, de repente pode vir aí um especial só de bandas nacionais, mas eu vou fazer uma menção honrosa antes de me despedir, que é o Barão ao Vivo, né, como um disco nacional aí que vale muito a pena, acho que entraria muito fácil num top 5, tá? E é isso, pessoal, obrigado por ouvir e assistir a gente aí mais uma vez, que a gente faz isso aqui por gosto, né, tentando trazer um pouco do nosso conhecimento e dos nossos gostos para compartilhar com vocês e saber um pouquinho de vocês também. E nos vemos na próxima, que logo mais tem mais assunto bom para a gente conversar. Valeu, abraço. E já que você falou de nacional, então vou citar um então, né, porque, né, eu não deixo nada passar. Go Back do Titãs. Satisfeito, então? Esse aí eu acho um bom disco. Aí, ao vivo aí. Isso aí. Que tem versões melhores do que as de estúdio, do que algumas delas, principalmente da primeira fase ali, então nem tem o que dizer. Enquanto você vai baixando o som, eu vou dizendo assim, é o melhor ao vivo do Titãs. Então, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Fui. Falou, galera.